Domingo, e antes de qualquer coisa eu preciso te perguntar: como tu chegou até aqui? Não geograficamente, na vida. Pensa nos momentos em que estava no fundo, nos meses em que não sabia como ia fechar, nas vezes em que o dinheiro sumiu de um jeito que tu não entendeu, nas oportunidades que passaram sem que tu soubesse por quê. E olha onde tu tá agora, ouvindo o último episódio de uma série que foi fundo em algo que a maioria das pessoas evita. Tu não chegou até aqui porque foi fácil. Chegou porque alguma parte de ti nunca parou de acreditar que era possível ser diferente. E isso não é pouco, isso é tudo. E hoje eu quero te falar sobre o que acontece quando tu para de esperar chegar e começa a viver como quem já está chegando. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje é o último episódio da série sobre dinheiro e espiritualidade. E eu quero fechar com algo que resume tudo o que a gente construiu essa semana. Não como teoria, como um convite. Um convite para tu entender que prosperidade não começa quando o número muda. Ela começa quando tu muda. Queridão, queridona, existe uma história no segundo livro de Reis que eu carrego como uma das imagens mais precisas sobre prosperidade que eu já encontrei. Uma mulher viúva está em dívida. O credor está vindo buscar os filhos dela com pagamento. Ela vai até o profeta Eliseu desesperada. E ele pergunta: o que tens em casa? Ela diz: nada, exceto um frasco de azeite. E o profeta dá uma instrução que parece estranha. Vai, pede emprestado vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Esse é o segredo, não poucas. Ela vai, pede, enche a casa de vasilhas vazias e começa a derramar o único frasco de azeite que tinha. A Bíblia diz que o azeite não parou de correr até que não houvessem mais vasilhas para preencher. E então parou. Quando acabaram as vasilhas, acabou o azeite. Pensa nisso. O limite da bênção não foi o azeite. Foi o número de vasilhas que ela preparou para receber. E essa história é uma série inteira em uma imagem. Essa semana a gente preparou vasilhas. Quando tu entendeu que a tua relação com o dinheiro veio de longe, que não começou em ti, tu criou um espaço para uma nova relação. Quando percebeu que escassez e dinheiro são coisas diferentes, tu parou de confundir a ansiedade de falta com a realidade do que tem. Quando tu começou a ver as bênçãos que não têm preço, tu ampliou a tua capacidade de receber. Quando tu teve a coragem de olhar para o dinheiro sem fugir, tu colocou a mão no que é teu. Quando percebeu que estava usando o dinheiro para comprar validação, tu parou de trocar um recurso valioso por algo que nunca vai suprir o que precisa. Quando tu questionou a história que estava contando, tu abriu espaço para uma narrativa que tem futuro. Tudo isso foram vasilhas, vazias, preparadas, disponíveis para receber. E o azeite, o que Deus quer prover, só para quando acabam as vasilhas. A pergunta que fica é: quantas vasilhas tu está preparando, Senhora? Mateus 6,33, Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Ele estava falando de comida, de roupa, de provisão, de necessidades reais, coisas materiais, e disse: serão acrescentadas, não serão conquistadas a qualquer custo, ou serão arrancadas com desespero, ou então serão trocadas por ansiedade. Acrescentadas.
como consequência, como fruto, como resultado natural de quem coloca a raiz no lugar certo. A série inteira foi sobre isso. Não foi sobre trabalhar menos ou mais, ou sobre esperar sentada. Foi sobre construir de dentro para fora. Sobre a raiz certa para que o fruto possa sustentar quando vier. Sobre transbordar. Até porque, senhores, vamos combinar, quando a raiz é fraca, o fruto cai rápido, né? E prosperidade sem base interior tem prazo de validade. Eu quero te propor uma mudança muito pequena, mas que pode impactar profundamente a tua maneira de olhar para as coisas. Ao invés de acordar amanhã pensando, quando eu tiver dinheiro suficiente, então eu vou... Eu quero que tu tente acordar pensando assim, o que eu posso fazer hoje, com o que eu tenho hoje, que é coerente com quem eu quero ser amanhã. E isso não é fingir que tá tudo certo. É sobre parar de colocar a vida em espera. Porque a prosperidade não é um destino que tu finalmente começa a viver. É um estado de quem já está vivendo com intenção, com presença, com as escolhas alinhadas ao que realmente importa. E esse estado, esse jeito de estar, cria as condições para que o resto venha. Não de mágica, de coerência, de raiz, de vasilhas preparadas. No mesmo capítulo de Mateus, 2 versículos antes, Jesus diz assim: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O tesouro vem antes do coração, não o coração antes do tesouro. O que tu trata como valioso recebe a tua atenção, a tua energia, o teu cuidado. E o que tu trata como valioso cresce. Essa semana tu começou a tratar dinheiro não como inimigo a evitar, lembra? Também não como uma muleta emocional ou como um termômetro do teu valor, mas como um recurso, como uma ferramenta, como algo que merece atenção consciente. Tu mudou onde está o tesouro e o coração vai seguir para sempre. Prosperidade não começa quando o número muda. Começa quando tu muda. Cada vasilha que tu prepara, cada crença revisada, cada história nova, cada vez que tu olha em vez de fugir, é espaço aberto para receber. E o azeite só para quando acabam as vasilhas. Então prepara mais, senhora. Então o exercício final dessa série não é uma lista, é uma declaração. Pega um papel, uma caneta e escreve com as tuas palavras. Essa semana eu aprendi que... Uma coisa só. Aqui bateu mais fundo aí pra ti. Depois escreve. A vasilha que eu preparei essa semana foi... O que tu fez diferente? O que tu viu que tu nunca tinha visto? O que tu parou de repetir? O que tu decidiu olhar ao invés de evitar? E por último, a vasilha que eu quero preparar para a próxima semana é... Pensa aí numa ação concreta, pequena, real, não uma lista de tudo que tu precisa mudar. Vamos pegar uma vasilha. Porque uma vasilha, meu amor, preparada é infinitamente mais poderosa do que uma lista de coisas não cumpridas. Vamos à nossa oração? Pai, essa série termina aqui. E eu agradeço a todos que chegaram até aqui, que ouviram sobre herança financeira e foram honestas com o que carregam, que ouviram sobre escassez e reconheceram para onde estavam olhando, que ouviram sobre bênçãos invisíveis e começaram a contar o que não tem preço, tem valor. Que tiveram coragem de olhar para os seus extratos bancários, para o seu dinheiro com consciência. Que perceberam quando estavam buscando validação, achando que estavam investindo em sonhos. Que questionaram a história que estavam contando sobre si mesmas. Que elas saibam
que o que foi movimentado essa semana não para aqui. Que cada vasilha preparada estará disponível para receber. E que tu, Pai, que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, já estás derramando. Que elas estejam abertas para receber, Pai. Em teu santo nome, amém. Amém, amém. Queridão, queridona, essa série termina aqui. Mas o que ela veio fazer não termina. Tu passou 7 dias entendendo que a tua relação com o dinheiro não começou contigo. Que prosperidade precisa de raiz. Que existem maneiras de riqueza que não aparecem no extrato. Que olhar é mais corajoso que fugir. Que a ansiedade não se conecta ao dinheiro, se conecta à escassez. Que a história que tu conta determina o que tu permite que chegue. E que as vasilhas preparadas recebem o que as vasilhas fechadas nunca receberão. Tu preparou vasilhas essa semana, senhores e senhoras. E o azeite ainda está correndo. A próxima série começa segunda-feira. E ela nasce de um lugar em que essa série tocou de passagem, mas não entrou. Essa semana a gente viu que pessoas usam dinheiro para comprar o que o dinheiro não pode dar. Atenção, validação, pertencimento, a sensação de ser suficiente. Por que fazem isso? Porque tem um vazio dentro que não conseguem preencher. Um vazio que elas fogem, que elas tentam preencher com compras, com pessoas, com barulho, com relacionamentos, com qualquer coisa que tire a atenção do silêncio que assusta. E esse vazio tem nome. Ele aparece quando tu tá sozinho e não consegue ficar contigo mesmo. Quando precisa de uma outra pessoa para se sentir inteira. Quando o que os olhos pensam, quando o que os outros pensam importa mais do que o que tu sente sobre si mesma. Quando o medo de ser abandonada dita as escolhas mais importantes. A próxima série nós vamos conversar sobre dependência emocional e solitude. E ela vai te convidar a ir num lugar muito assustador, mas libertador também. Você mesma, sozinha, de verdade, na solidão ou na solitude? A solidão como punição ou a solitude como prática? Como um espaço onde tu para de procurar fora o que só pode ser encontrado dentro. Porque a pessoa que aprende a estar com ela mesma, que não precisa do outro para se sentir inteira, tem uma liberdade que nenhuma compra, nenhum relacionamento, nenhuma conquista material pode dar. Eu te espero na segunda, às 7h07, e a gente vai começar esse novo rolê. Certo, meu amor? Muito obrigado por mais essa semana aqui comigo. Lembrando que todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui. E se de alguma forma algo nesta série ou neste episódio tocou aí dentro e tu quer expandir, eu desenvolvi um atendimento especial chamado Ponto de Clareza, onde eu aprofundo e gravo um áudio para ti. Tu vai responder algumas perguntas num formulário e em até 24 horas eu te devolvo com um áudio personalizado, um olhar meu para uma questão específica tua, para expandir o olhar, ter literalmente uma expansão e uma clareza maior acerca de um desafio. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários a palavra clareza que eu te chamo para a gente conversar, certo? Foi uma honra caminhar contigo essa semana e eu te vejo amanhã para nós iniciarmos uma nova caminhada, certo? Aproveita teu domingo, fica bem, até amanhã. Beijo!